Olá a todos, meu nome é Antenor Moura e eu sou instrutor da Escola de Conhecimento e ministro as aulas de organização de computadores. Nós vamos para a nossa terceira aula, a aula em que eu vou falar sobre adição binária. Vou dar uma leve introdução sobre essa matéria e a gente vai finalizar ela fazendo os cálculos binários, utilizando a adição nesse caso. Nós sabemos que os circuitos digitais funcionam utilizando como base os números binários 1 e 2, ou 0 e 1. Em microcomputadores e microprocessadores, todas as operações aritméticas são realizadas através dessas somas e subtrações destes números binários. Ainda assim, para facilitar e economizar hardware, veremos que mesmo a subtração de dois números, A e B, A menos B, em base 2, é feita pela soma diminuindo A com o seu subtraindo B, representando como um número negativo. Primeiro veremos como representar números positivos e negativos através de sequências de bits em um tamanho definido pelo hardware do sistema computacional, ou seja, pelo número de registradores de bits. Em geral são 8 bits, mas podemos ter sistemas de 16, 32, 64 ou até mesmo menores que 8 bits. Em seguida veremos como realizar a soma ou subtração destes números, levando em consideração um tamanho conhecido dessa sequência de bits. Nessa abordagem, exploraremos somente números inteiros para facilitar o entendimento. Para números fracionários ou número de bits, da sequência deve ser considerada para a parte fracionária da mesma forma que a parte inteira. O procedimento é exatamente o mesmo. Nós temos aqui a representação de números binários sinalizados. Então a gente pode trabalhar tanto com números negativos quanto com números positivos. A subtração A menos B entre dois números binários, A e B, é calculada como a soma entre o número A e o negativo do número B, ou seja, A menos B. Para tanto, deve-se calcular o negativo do segundo número. A representação binária de números estudada até agora referia-se a números positivos. Para representar números negativos, será utilizada três representações. 1, sinal de magnitude, 2, complemento de 1 e 3, complemento de 2. Onde o sinal de magnitude, neste caso, o bit mais à esquerda, é utilizado para o sinal. 0 quando positivo e 1 quando negativo. Os bits restantes contêm o valor magnitude absoluto do valor. O número negativo é formado simplesmente trocando o bit de sinal do número positivo de 0 para 1. Por exemplo, os números mais 9 a décima e menos 9 a décima. Em um formato de 8 bits estão. Bom, a gente pode ver aí, ó, que mais 9 a décima vai ser 0, né? Ou seja, está iniciando em 0, então ele é um positivo. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Na base 2. Na base 2 é esse número. E o número negativo, ou seja, o 9 a décima negativo, é igual a 1, ou seja, iniciando em 1, são números negativos. 0, 0, 0, 1, 0, 0. Dando continuidade. Sendo o formato de 8 bits, é possível representar 2 à oitava, o equivalente a 256 números vários. No entanto, existe apenas 255 números diferentes, pois de mais 0 a menos 0, nós vamos ter, né, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 e 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, que representam o mesmo número. Assim, os números se estendem no intervalo de menos 127 até mais 127, certo? Eu estou saindo partindo do número negativo para o número positivo, fechando assim os 256.
Bom, vamos lá à adição binária. Para realizar a adição binária entre dois números, devemos usar como base a adição do sistema decimal. Como se sabe, quando se quer somar 9 com 1, o resultado é sempre 0 e vai 1, ou seja, a gente eleva esse 1 para dar continuidade à soma, ou seja, é igual a 10. No sistema binário ocorre o mesmo quando se soma 1 com 1. O resultado é 0 e vai 1, ou seja, igual a 10 também. As regras para adição binária são as seguintes. Nós temos uma tabela do 0 e uma tabela do 1. Na tabela do 0, 0 mais 0 é sempre 0 e 0 mais 1 vai ser sempre 1. Na tabela do 1, 1 mais 0 vai ser 1 e 1 mais 1 vai ser 10. Lembrando que nós vamos deixar o 0 e vamos elevar o 1, como se faz nos decimais. Então nós temos aqui um pequeno exemplo, né, onde a gente vai somar esses dois números aqui, ó. O 1010 e o 111, certo? Bom, ele está usando aqui o 1010 e o 111, como a gente tinha um número com 3 algarismos somente, nós acrescentamos o 0 aqui na frente, correto? Bom, então nós vamos fazer lá, 0 mais 1 vai ser 1, correto? 1 mais 1 vão ser 10, né? Nós deixamos o 0 aqui e vamos elevar o 1. 1, que foi elevado, mais 1 vai ser 10. Nós vamos jogar o 0 aqui e elevar mais uma vez o 1. 1 mais 1, 10. A gente coloca o 0 aqui e adiciona esse 1 aqui na frente. Bom, então a soma, o resultado dessa soma é esse valor aqui, correto? Bom, dando continuidade, a gente tem mais uma soma aí de binários, onde aqui mostra exatamente os valores tanto em binário quanto em decimal. Vocês podem ver que a gente faz, se a gente fizer a soma desses números em decimais, vão ser a mesma coisa que os números em binário. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de salientar nessa soma é aonde a soma tem 3 números uns. Deixa eu ver se essa aqui vai dar. 1, 0, 1, 1, 0, 1. Não, aqui nós não temos, mas se nós tivéssemos qualquer número, né, que tivesse 2 uns sendo somados e eu tivesse mais um elevado, nós vamos ter nesse caso o número 11, né, o número 11, como não é o caso aqui. Então, se eu tivesse 3 números, 1 mais 1 e 1 elevado também, tivesse aqui, eu ia somar eles e ia dar 11, né? Porque eu tenho 1 e vou elevar o outro, correto? Bom, essa foi mais uma aula na parte de organização de computadores. Eu falei um pouquinho sobre adição binária e na próxima aula a gente vai ver a subtração binária, que tem um pouquinho a ver com essa equação também. Bom, até mais para vocês, até a próxima aula.